Denominações evangélicas, mesquitas e sinagogas suspenderam as atividades e têm transmitido cultos e celebrações pela internet. Por outro lado, líderes de grandes igrejas disseram que não fecharão templos e pedem que fiéis não tenham medo da pandemia. Antes de continuar esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, se você não for inscrito, se você for novo por aqui, e também ativar as notificações. Se você gosta desse assunto de estudos bíblicos, eu já te convido a deixar o seu like para ajudar a fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. A preocupação com o novo coronavírus também chegou aos templos religiosos do Brasil. No fim de semana, algumas denominações, como igrejas evangélicas e mesquitas, suspenderam cultos e celebrações por tempo indeterminado para evitar a aglomeração de possíveis transmissões em massa do coronavírus entre os fiéis. Os cultos religiosos, que costumam receber centenas ou até milhares de pessoas, podem se transformar em um local de transmissão em massa, assim como jogos esportivos e protestos e festas. Para tentar resolver essa questão, alguns templos têm transmitido mensagens religiosas aos fiéis por meio de serviço de streamings, redes sociais, aplicativos e até rádios. Então, há entidades que mantiveram alguns eventos, mas orientaram fiéis com mais de 60 anos ou com sintomas da doença a ficar em suas casas. Por outro lado, alguns líderes religiosos de grandes igrejas disseram que não vão fechar as unidades e até pediram para que os fiéis parem de ler notícias sobre a pandemia. A transmissão da doença pode ocorrer por contato com pessoas infectadas ou superfícies que tenham o vírus, respirando o mesmo ambiente ou tocando algo que uma pessoa infectada tocou, por exemplo. A transmissão crescente. Hoje no Brasil, o Brasil tem 234 casos de coronavírus registrados e 2.064 suspeitos, segundo o Ministério da Saúde. A primeira morte foi confirmada nesta terça-feira, dia 17 de março. Porém, esse número deve aumentar substancialmente nas próximas semanas, segundo a projeção de especialistas e médicos. Por isso, cultos religiosos, que costumam receber centenas e até milhares de pessoas, podem se transformar em um local de transmissão em massa, assim como jogos esportivos ou protestos e festas. Na Coreia do Sul, um dos países mais afetados pelo vírus, por exemplo, uma igreja foi responsável por boa parte da transmissão. No Brasil, um dos templos que suspenderam todos os cultos foi a Igreja Batista da Água Branca, na zona oeste de São Paulo. Em comunicado nas redes sociais, na quinta-feira, o pastor Ed René afirmou que todas as atividades presenciais estão suspensas até a segunda ordem. Atendendo às orientações da autoridade e todos os profissionais de saúde, nós resolvemos nos juntar a esse esforço global de contenção da disseminação do vírus, afirmou. Os cultos do domingo, dia em que a igreja recebe um grande número de fiéis, foram transmitidos também ao vivo pela internet. No templo havia apenas alguns membros de denominação. O mesmo ocorreu com a comunidade da Vila, igreja evangélica na zona oeste paulista. 3 cultos desse domingo, sem a presença dos fiéis, foram transmitidos pelas redes sociais e pelos aplicativos da igreja. Não vamos manter nossa programação, mas você não precisa estar junto, porque estamos tentando evitar aglomerações, explicou o pastor Marcos Botelho em vídeo enviado para os fiéis. Já algumas outras denominações dizem e afirmam que não irão fechar as suas igrejas para
parar os cultos. Dizem e afirmam que não vão fechar a igreja, impedindo de ter culto, de cultuar a Deus. Um exemplo, o pastor Silas Malafaia, ele afirmou em um culto que não fechará sua igreja, a Vitória em Cristo. Não vou fechar a igreja coisíssima nenhuma. Se amanhã os governos disserem que vão impedir transporte público, fechar mercados, fechar todas as lojas, como pastor acredito que a igreja tem que ser o último reduto de esperança para o povo. Se fechar tudo numa medida drástica, a igreja precisa estar de portas abertas. Na semana passada, o missionário R.R. Soares, da Graça de Deus, afirmou que a população não precisa ter medo de jeito algum do coronavírus. Já houve outras ameaças no meio da humanidade. A profecia lá no Apocalipse diz que vai chegar um tempo que 1/3 das pessoas vai morrer. Mas ainda não estamos nessa época. Nós estamos na época de ganhar almas para Jesus, afirmou o missionário R.R. Soares. Já o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, pediu que seus fiéis não leiam as notícias sobre o coronavírus. Diz assim o pastor Edir Macedo: quem anda pela fé, anda pela frente. Quando você vê no noticiário, morreu fulano, beltrano, teve coronavírus, não olhe para isso, não leia essas notícias, afirmou em um vídeo nas redes sociais. Ao invés de você ler essas notícias que falam de morte e de quarentena, da epidemia e pandemia, olhe para a palavra de Deus e tome sua fé na palavra de Deus, porque essa sim faz você ficar imune a qualquer praga e a qualquer vírus, inclusive o coronavírus, disse o bispo Edir Macedo. Então é isso, pessoal. A minha opinião aqui nesse vídeo é que Jesus realmente está voltando, porque para chegar ao ponto das igrejas estarem fechadas, isso mostra que é mais um sinal da volta de Cristo. Ficais preparado, porque você, nem eu, ninguém sabe nem o dia e nem a hora que Jesus voltará. Mas de uma coisa temos certeza: ele breve voltará para buscar a sua igreja, que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo o primeiro link, um e-book sobre a cultura judaica. Você vai aprender o casamento judaico, as festas bíblicas, tudo sobre a cultura judaica, também interpretações bíblicas. Isso ajuda muito a fortalecer o nosso conhecimento no momento que nós vamos fazer interpretações bíblicas. Eu tenho certeza que você vai gostar desse material preparado especialmente para você. É só clicar no link da primeira descrição e fazer o download desse e-book, onde vai ser uma bênção para a sua vida. Eu sou o presbítero André. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Não esquece de deixar um comentário aqui abaixo dizendo o que você achou do vídeo. Se você tem alguma dúvida, talvez o seu comentário, a sua dúvida, pode ser tema para um próximo vídeo. Que Deus te abençoe e fica na paz.